Do arco. arco do jovem. Desse arco. Do arco de tudo quanto é gente. Mas uma curiosidade, Laura, eu queria falar sobre você agora. Boa. No comecinho, né? Por que você escolheu essa profissão pra você? Olha que interessante, essa pergunta eu acho ótima. Na verdade, foi uma sequência, assim, muito... Uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei a minha carreira profissional como jornalista na Folha de São Paulo. Eu escrevia para um caderno chamado ABCD. Aí fiquei da Folha de São Paulo, fui para a Folha da Tarde, que nem existe mais. E aí fiquei um tempão lá, uns 6, 7 anos lá. E cansei, que era um mundo cão, sabe assim? Eu fiquei cansado. Falei, eu quero fazer uma coisa mais menininha. E aí surgiu uma vaga de editora de sexo numa revista feminina, chamada Revista Cláudia. Isso foi nos anos 90, que eu não sou novinha, né? Eu tô com 53, então isso foi lá. Isso tudo. Você jura? Isso foi quando eu tinha 20 e poucos anos. Surgiu essa vaga de editora de sexo e eu fui. Falei, é um desafio, que bacana. Então eu fui Mas você aleatoriamente. já falava sem tabu? Nada. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer. Na minha primeira entrevista, eu falei, gente, tô com vergonha de falar pênis, vagina, ânus, ereção, ejaculação. Eu tinha vergonha. Aí eu falei, não vai rolar. Você já falou palavrão? Muitos. Pau, cu, buceta, tudo. gozo. Tudo. Meu namorado adora falar. Periquito inchado. Tudo. Você falaria um pra gente? Qual que você quer? O mais sujo que vem na sua cabeça. Sujo? Sei, pau. Eu adoro um pau. Sujo. Desculpa te cortar. Do Mas nada, ele incrível. fala um palavrão. E aí foi lá que eu não conseguia falar nada. E eu falei, não, gente, eu tenho que fazer uma especialização, porque essa área é meio complexa. Aí que eu fui fazer uma especialização em educação sexual e que me tornei sexóloga. Primeiro para dar palestra só, falar em público. E depois eu fiz psicologia, que hoje eu sou psicóloga. Atendo em consultório, hoje só online, né? Mas atendo em consultório as questões das mais variadas em psicologia. Mas foi como segunda formação. Primeiro foi o jornalismo, depois foi a especialização em educação sexual. E depois a psicologia para poder atender em Mas consultório. como que foi naquela época você falar de sexo? Como que era? Porque hoje deve ser muito mais fácil falar de sexo. Sim. Quando lá atrás, na revista, a gente falava abertamente, mas quando lá atrás eu ia tentar dar palestras pelo Brasil afora, as pessoas tinham muito tabu. Tinha muito, assim, você chegava numa escola para colocar fazer o que, né, botar um projeto numa escola. Aí as pessoas falavam, nossa, o sexólogo vai falar o quê, né, vai falar bobagem. Então, não era tão aberto assim. Aí, 10 anos depois que eu já estava nessa área, surgiu um convite para eu fazer um quadro por 3 meses no Altas Horas. Por que surgiu? Eles te viram onde? Eu lancei um livro, meu segundo livro foi de perguntas e respostas do universo adolescente. Chamava 500 perguntas sobre sexo. O primeiro foi 500 perguntas sobre sexo, respostas para o mundo adulto. E o segundo era 500 perguntas sobre sexo do adolescente. E esse livro chegou lá nas mãos do Altas Horas. E o Serginho estava afim de ter um quadro para os jovens falando sobre sexo. Isso era em 2007. Nossa. Aí, né, eu fui ali para ficar 3 meses. Primeiro eu fui só para fazer uma entrevista para ver se dava certo, se rolava. Aí o Serginho ligou, eu nem conhecia ele, conhecia ali, né? Aí ele ligou e falou, vamos fazer? Super rolou a entrevista, vai valendo pro ar e vamos ficar 3 meses? Beleza. Aí de 3 viraram 6, aí de 6, fica até o fim do ano, e eu acabei ficando 15 anos. E essa foi a história do Altas Horas. Não, mas... Muito. E estamos aqui hoje. E estamos aqui no Flow. Daqui a pouco... no Flow não! Que isso? Não pode parar! Ai, meu Deus! Que isso? Dei um fora! Plateia. Não, o Flow foi Joga o primeiro tomate. que eu fui. Mas Tudo bem. nesse aqui tem uma coisa bacana que a gente podia fazer para eu me redimir. O quê? Fiquei 15 anos no Altas Horas, fui em outros podcasts, a gente podia ter um quadro sobre sexo aqui. Comigo! Exclusivo no podcast de vocês! Ela quer tomar o meu dinheiro. Ela tentou melhorar, ela tentou se safar. Eu tô falando sério, de repente. Eu libero ela sim ou não? Passo. Então tá Pode bom. ir pá. garoto. Pode ir, pá, vai. Não, eu amo, porque falar de sexo aqui no Podpah é uma parada que o Mítico sempre fala, e
Abertamente, tabu. Vamos sem fazer, tabu. gente. Vamos, por favor. Aqui, fazer esse formatinho toda semana. Isso é assim, Isso a é bom, delícia. hein? Eu topo. Sério? Ó, a gente vai negociar isso aí, Calma que eu aí. Cuidado gosto. que eu tô doido. Eu sou canceriano, Essa sob semana pressão, eu contratamos um programa novo aí que nem podia falar de um apresentador novo. É muito legal. Jura? É legal. Ó, deixa eu falar uma parada aqui. Mas é bom a gente dar fora que a gente engata uma outra coisa legal, né? Eu acho. Aí foi maravilhoso. Não é? Mas peraí, quando você... Volta. Quando você começou lá, a primeira participação no programa já foi o como é hoje ou você foi sendo entrevistado ou você já começou respondendo a pergunta da galera? Já comecei respondendo a pergunta da galera. Desde o início, a proposta era essa. Era eu abrir o microfone, eu ter um quadro ali sobre sexo e as perguntas vindo. E aí, entra ano, sai ano, continuou do mesmo jeito. Continuou esse formato. Eu até fiz alguns outros projetos. A gente fez, uma época, umas externas, que chamava Carona com Laura Miller. Então, dava uma circulada com algum convidado do programa e conversava sobre sexo. Mas o mais bacana mesmo era quando tinha a plateia e essa interação. A gente sabia Por que ia isso que ser a gente- bem melhor assim, A né? gente falou a plateia. Até, depois eu vou fazer um, mas ia liberar pelo menos pra alguém da plateia já ter uma pergunta Não, aí. todo mundo vai ter que pelo menos uma minha, Tem? né? Alguém Uma tem? dúvida. Alguém tem? Pedrinho? Ó o Pedrinho. Pedrinho Eu ali. gosto muito do Pedrinho. Pedrinho, Calma aí fala- que ainda não calma estamos aí te no microfone. ouvindo. Ah, tá. Vai Fala, abrir agora. seu nome, de onde você veio. Tá escutando agora? Sim. Isso. Agora sim. Então, sou da caravana de São José do Rio Preto. Que veio. Bate palma aí, caravana. Seu nome é sua idade, palhaço. O meu nome é João Pedro, mas as meninas me chamam de Pedrinho. Arrasou! Tenho 23 anos, mas O parece que você 20. faz, irmão? O que você faz? Então, eu faço Oxi. assim, o meu trabalho é muito importante na sociedade, assim, eu faço umas cantadas aí pela rua. Ai, que As legal! meninas. Super importante. Mas como é que você cria as cantadas? Na verdade, eu me baseio nas perguntas, tipo, se eu fosse fazer uma pra você agora, assim. Como Você seria? fez um vôlei, né? Joguei vôlei, verdade. E com essas habilidades assim, você consegue lamber o pescoço? Não. Você consegue, Laurinha? Não, depende de quem, né? Você Do meu quer- namorado eu consigo. Você não consegue lamber? Você quer que O eu te meu ajude? não. Não. Então, é que... Ei, Não, que você falou que já Laurinha. tem namorada, né? Já tem namoradinho? Eu já tenho. Ah, então aí não dá. Eu moro com meu namorado. Tem namoradinho. Que droga. Que droga. Fala sua pergunta. Vai, Tá, vai, eu vou vai. fazer minha pergunta. Vocês queriam que eu me apresentasse pra Laurinha aqui? Tá se Ó, Laurinha, apresentando. eu vou falar um Lamber negócio, pescoço. mas ó, eu sou o Pedrinho. Essa pergunta não fui eu, foi meu amigo. Foi teu ele amigo, falou, manda. Tava comigo. Ah. E ele tava me perguntando assim, ele tava comentando comigo que ele fala que as mulheres ficam bravas quando o homem goza antes, não fica? Fica. Fica, né? Fica. E aí, ele bolou uma técnica, assim, que ele tinha desenvolvido durante o ato sexual, que era desviar a mente do... Por exemplo, tô ali no coito. Tá. A minha falando mente, de palavras. repente, não achar que eu tô no coito pra durar mais um Pensar pouquinho. em outra coisa. Isso, aí ele faz isso, né? Bem fora, assim, do assunto. E você acha que isso ajuda? Tem outros métodos, né? Porque pra não... Rapidinho. Olha, esse Entendi. método é Uma boa incrível. pergunta. Por quê? Né? Gostou? Quando o cara tá, o seu amigo, né? Não meu você. amigo, é um Quando gênio. você é amigo ou qualquer pessoa, tá muito ali na vibe, né? Tá muito excitado na hora do sexo. Se continuar, vai, né? Chegar ao orgasmo, vai ejacular. E aí, depois que o homem ejacula, tem que dar um tempinho. Não adianta querer continuar imediatamente. O meu é que o 2 horas. corpo- Depois... Tem Duas, gente que é um umas 2 tempão, horas, outros que é um tempinho, mas vai ter que dar um tempinho. Aí, pensar em outra coisa pode ajudar a prolongar mais o Tipo, prazer. caindo de bicicleta. Pode. Ou também, às vezes, a pessoa precisa sair daquela coisa. Então, por exemplo, se ele gosta de penetração e aquilo excita muito, vai e faz outra coisa, sei lá. Faz sexo oral, enfim, muda. Muda um né? pouquinho. Muda, sai daquela posição que está muito estimulante, ou começa com uma posição ou com uma prática menos estimulante para prorrogar um Pelo pouquinho. menos pra depois dos 2 minutos, assim, né? Ficar Pra mais depois dos solto. 2 minutos poder chegar lá. Tá bom, Adorei a obrigado. pergunta. Boa. Palmas! Sem dúvida dessa aí. Quem nunca pensou Mas- se acidentando assim Mas na hora essa pra dar uma na segurada? avó. É o que a grande piada é na avó, né? então. Pensa Pensa na na avó. avó. Não, mas sacanagem, Que né? respeito Deixa a da avó minha em avó. paz, né? Deixa Deixa ela só. lá. Não falei. Posso te fazer... Eu já pensei Tim Maia já. de Maio.